Rapaz, amados, vamos tratar novamente de outro assunto, o qual a maioria do sistema religioso ensina de forma diferente. Mas vamos deixar a própria palavra nos revelar. Muitas das vezes nós não recebemos a revelação do Senhor porque nós vamos ler a sua palavra não pedindo que Ele nos revele, mas queremos achar algum ponto que firme o que nós acreditamos. Então, quando acha um versículo que aparentemente fala aquilo, não, já achei, e abandona todo o resto que fala o contrário. Será que um versículo que fala X pode anular 200 versículos que falam Z? Não é melhor a gente orar e pedir para que Deus nos revele aquele único versículo que nos fala X? Tá. Agora vamos abordar o assunto inferno. Nos foi ensinado pelo sistema que quando alguém morre, ou vai para o Hades, ou está no seio de Abraão, ou no paraíso. Por quê? Pegaram uma parábola, que parábola não é história real, uma parábola, onde o seio de Abraão aparece uma vez e pregam isso como verdade. Vamos ver se tem algumas passagens que discordam com aquela parábola, ao qual o mestre nos contou. Vamos estudar ela no final para entender o que realmente ela quer nos falar. Vamos ver. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Mas espera aí, está lá no Hades ou dorme no pó da terra esperando o chamado daquele dia? Como aparecem as pessoas que morrem no Novo Testamento? Vamos ver. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que já não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja, a gente vai ver no decorrer do estudo que sempre quando se refere à morte, fala dorme. Em momento nenhum, Jesus, o Filho de Deus, falou, ou algum apóstolo falou, que alguém queima, ou que alguém está lá no paraíso. A gente vai ver isso. E ele dá o ênfase, como os demais que já não têm esperança. Esperança é algo que você espera receber, não que você já recebeu. Tornar, trazer com ele, não é que já trouxe. Trazer com ele assim como Deus ressuscitou, trouxe a vida para Jesus, também ele vai trazer naquele dia. Vamos continuar. Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Essa é uma passagem muito interessante. Há uma discussão lá na igreja de Corinto, tem alguns infiltrados lá no meio, as pessoas estão pregando contra a ressurreição, dizendo que não existe ressurreição. E Paulo fala, olha, então se não há ressurreição, os que dormem em Cristo estão perdidos. Mas se tem alguém lá no paraíso louvando a Deus, então não estariam perdidos, amado. Já teriam a vida, não precisava Deus voltar, Jesus voltar e Deus trazê-lo à vida, eles não estariam perdidos. Então você veja que quanto mais a gente vai entrando nesse assunto, mais vai ficando evidente essa questão. Vamos continuar. Disse-lhe, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Assim falou, e depois lhes disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do seu sono. Que é a morte para Jesus. Ele não falou que Lázaro já estava no paraíso. Isso aqui, posteriormente, acontece a ressurreição de Lázaro. Um fato interessante é que Lázaro passou 4 dias no seio da terra, na sepultura, mas Lázaro ressuscita e não conta nada. O filho da viúva de Naim ressuscita, não conta nada. A filha de Jairo também não conta nada. O que dizer também de Dorcas,
Que Pedro ressuscitou, também não conta nada. E por que as pessoas hoje têm um momento de epilepsia e chega contando um monte de coisas que você conhece, alguns desses testemunhos, né? E quando a pessoa morre, há algum tipo de consciência? O que a palavra fala sobre isso? Já que no Novo Testamento fala que apenas dorme em todos os lugares, isso é apenas um resumo. Vamos continuar? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E agora? Morto sabe alguma coisa? É aquela parábola, que é uma pregação, aquilo lá foi uma parábola, que o morto aparece como tendo consciência, parece uma contradição, mas não é. Aqui nós entendemos porque tem que haver uma ressurreição, já que a palavra de Deus não se contradiz, fala que morto jamais terá recompensa, então tem que acontecer uma ressurreição para que os mortos sejam recompensados, segundo as suas obras, como fala a palavra. Se morto tiver alguma recompensa, então a palavra estaria mentindo. Acompanhe. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Então os pensamentos perecem no mesmo dia. Não tem uma consciência depois que morre, que está lá na glória ou está no Hades. Não, amado. Não tem. E não são versículos isolados, são algo evidente. E o que acontece? Nós vimos lá em Daniel que dorme no pó da terra. E nas outras passagens também, até Paulo falou que se não houvesse ressurreição, não haveria diferença entre o ímpio e o ímpio. A diferença está na ressurreição. Tanto que se você assistir às literaturas de algumas pessoas no passado, não lembro bem o nome, coisa antiga, fala que eles buscavam a Deus para obter uma melhor ressurreição. Tá. Veja o que fala o texto. Alguém pode falar, mas o que acontece com o corpo? Porque o corpo dorme. E o espírito? O que acontece com ele? Não precisamos dar opinião. Vamos deixar a própria palavra nos responder. O pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui nos explica muito bem, olha, o pó volte à terra como era. Como o corpo era? Como o pó era? Era apenas pó, como era. E o espírito a Deus que o deu, da mesma forma, como Deus o deu. E como foi que Deus deu? Vamos ver? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então esse mesmo sopro que você ganhou, amado, lá no Éden, que foi passado de geração em geração, que o Senhor nos dá hoje, esse sopro volta a Deus, que o deu. É isso que o texto fala. Não existe mansão dos mortos, ou alguém que está no Hades. Não existe isso, porque senão existiria um pré-julgamento. Mas na verdade vai chegar o dia para isso. A gente vai ver na continuação do texto. Vamos ver. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Interessante que essa palavra inferno ela tem mais de um significado. Ela aparece com três características na Bíblia, nas Escrituras. Parece como sepultura, lugar escuro, foi o caso de Jonas, o caso que cita lá em Atos também. Aparece como um inferno que vai ser criado, na verdade, naquele dia, o inferno de fogo, o mestre fala. E também ela aparece como reinado de trevas. E Jesus falou, olha, o reino dos céus está aqui. Mas está aqui mesmo? Você pode estar aqui, estando aqui você está no reino dos céus ou no reino do inferno, depende das suas atitudes, a quem você aceita e segue. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Veja, aqui aparece o inferno como o estágio final naquele dia, a condenação do inferno. E
quando é que vai ser condenado? Lá em Apocalipse João fala que viu tronos e chegou o dia do juízo. Não existe uma condenação sem juízo. Então isso não é para agora, é para aquele dia. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para ti. Então, quando é que vai haver esse rigor para Sodoma e Gomorra? No dia do juízo. Faz tempo que Sodoma e Gomorra não existe, mas aqui não está dizendo que tem alguém de Sodoma e Gomorra lá no inferno, queimando. Mas sim, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, quando? No dia do juízo. Não existe um juízo agora, amado. O juízo ainda será formado. E contudo serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Aqui está falando claramente sobre o diabo, já tratamos disso em outro vídeo. Porém, muitos confundem. Muitos falam que o inferno é o abismo. Não, não é. A própria Escritura vai nos ensinar. Agora, o simbolismo de inferno nunca é algo bom. Um abismo chama outro abismo, não está se referindo ao inferno, mas sempre abismo não é algo bom. Por exemplo, lá em Lucas, que a gente vai ver na parábola de Lázaro, na visão, naquela parábola, Abraão fala: existe um grande abismo entre nós e vós. Não está se referindo ao Hades. Então, nesse contexto aqui, que está falando sobre Satanás ser lançado no mais profundo abismo, não é o inferno. Vamos continuar. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. Essa aqui é a passagem do endemoniado gadareno, quando Jesus chega e expulsa. E os demônios ficam com medo de Jesus os mandar para o abismo. Mas se o abismo for o inferno, como as pessoas citam e pregam hoje, eles não tinham que temer. É um lugar que eles entram e saem, estão lá, não estão. Mas esse abismo é algo que até o próprio Satanás teme, quanto mais qualquer legião. Vamos continuar que você vai entender. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Veja que estrela, aqui nesse caso, estrela que caiu, no caso aqui é Satanás. O texto deixa claro. Estrela caída, estrelas são anjos. Quando cai, se refere a demônios, no caso aqui Satanás. Se você continuar lendo o texto, vai ver que quando ele abre a porta do abismo, a porta do poço do abismo, sai de lá muitos demônios. Eles estavam presos. Por isso que aquela legião tinha tanto medo de Jesus os lançar no abismo. Porque abismo é algo que fecha e tranca. Veja que a chave foi dada, não existia chave. Vamos continuar. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do poço do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o cerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Você veja que é um lugar que não é esse inferno que as pessoas pregam, que até Satanás foi preso lá, no caso será preso, por 1000 anos. Então, quando lá Isaías fala isso, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo, o abismo ao qual se refere é esse abismo ao qual ele será preso. Se você ler o texto de Apocalipse 20, entrando no 21, quando se assenta o juízo, só depois da ressurreição dele, só depois que o diabo é solto dos 1000 anos, é que ele é lançado no lago de fogo e enxofre. Até então, não. Vamos continuar. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse:
de rodear a terra e passear por ela. Em nenhum momento das Escrituras fala que tem um reino lá embaixo. Não. Fala que tem trevas exteriores, Jesus falando que serão lançados lá. Serão lançados sim, nas trevas exteriores, mas não é hoje. Ele não fala que será lançado naquele momento. Ele mesmo fala, quando nós citamos agora, falando sobre Sodoma e Gomorra, que será no juízo, esse rigor, esse julgamento. Então Satanás, quando se apresenta a Deus, lá no livro de Jó, fala de rodear a terra e passear por ela. Não fala que estava no meu reino, coisa parecida. Veja. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Onde é que o diabo se encontrava novamente, irmão? Ao derredor do povo. Não fala que ele estava lá embaixo, no inferno, porque esse reinado não existe. Olha o próximo versículo. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Nós já vimos, se você continuar lendo, você vai ver que estrela significa anjos. Estrela caída significa demônios. Aqui foi lançado onde a terça parte das estrelas dos anjos? Sobre a face da terra, os demônios caídos. Não fala que foi lançado num reino exterior, num reino paralelo. Isso não existe, amado. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então, onde está aqui no contexto o trono de Satanás? É lá no inferno, como alguns falam que presenciou a reunião dos demônios lá no inferno, com o diabo tramando contra a humanidade. Ele trama contra a humanidade desde que foi expulso lá do céu. Então, não existe esse reino paralelo. Vamos continuar lendo. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tá. Onde é que Jesus falou que passaria 3 dias e 3 noites? No seio da terra. Mas, se a gente pegar esse versículo que eu vou ler agora, parece uma contradição, que não foi bem no seio da terra. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Desse versículo e de outro similar, as pessoas falam que Jesus foi lá no inferno, lá embaixo, tomou a chave da morte e do inferno e venceu o diabo. Mas só se Jesus tomou a chave da morte e do inferno, como eles pregam, como é que o diabo entra e sai lá do inferno? Aqui, amado, está falando sobre a soberania de Jesus, confirmando o que ele falou lá atrás, quando ele ressuscitou. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele tem poder sobre todo, até sobre o reinado das trevas, esse reinado infernal, ele tem o poder sobre essas coisas. É mostrando a sua soberania, porque em lugar nenhum você vê algum apóstolo dizendo que ele foi lá no inferno, ou ele falando. Isso são símbolos que a gente vai entender no decorrer do estudo. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse versículo aqui também parece contradição, mas espera aí. Como é que Jesus falou que ia passar 3 dias no ventre da terra e depois ele fala que hoje mesmo estaria com um ladrão lá no paraíso? Como? Se a própria palavra fala que morto não tem consciência, que apenas descansa no pó da terra, como nós vimos, é simples, amado. A nossa língua não é a mesma língua, mesmas vírgulas, mesmos pontos da língua grega. Então, simplesmente, aqui está uma vírgula fora de lugar. O que seria? Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está fazendo uma promessa a ele naquele dia, que ele estará com ele no paraíso. Não significa
que será naquele mesmo dia. Isso aqui é um erro de vírgula e de ponto. Olha outro versículo que nos ajuda a entender isso. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Isso depois da ressurreição dele. Se ele não subiu para o Pai, como é que o ladrão estava com ele lá no paraíso? Se ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como é que o ladrão estaria lá no paraíso? Se Paulo falou que Jesus, ao terceiro dia, foi ressuscitado por Deus, trazido à vida por Deus, como é que ele estava lá no inferno? É simplesmente que as pessoas acreditam em algo e abandonam todo o resto das coisas. Observe. Porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar a Deus a mortificação, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. As pessoas pegam essas passagens para dizer que Jesus foi até lá no inferno para pregar a pessoas que estavam lá. Eles querem firmar tanto as suas teorias que eles não observam que isso é totalmente contra o que prega o cristianismo. Se nós falamos que depois da morte segue-se ao juízo, aguarda a chegada do juízo, como é que agora eu vou acreditar que Jesus vai até o inferno para pregar para mortos? Como é que isso vai acontecer? E então agora as pessoas que morreram, como Deus não faz acepção de pessoas, Jesus qualquer hora dessa vai descer lá e vai pregar para eles. Eles vão ter uma segunda chance. Vamos entender melhor o que fala. Quando fala isso, observe. Porém também Cristo padeceu uma vez pelos pecados do justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade, mas vivificado pelo Espírito. Quem foi vivificado pelo Espírito? E qual foi esse Espírito? Jesus, ele padeceu e ao terceiro dia ele foi vivificado pelo Espírito de Deus. Jesus. E no qual também pregou aos espíritos em prisão. Quem pregou aos espíritos em prisão? Foi Jesus? Não. Foi o mesmo Espírito que vivificou a Jesus. E esse Espírito pregou para quem? A própria Escritura nos ajuda, nos fala. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Para quem o Espírito Santo pregou? O Espírito pregou? Para essas pessoas. Através de quem? Através de Noé. Mas, irmãos, fala que estavam presos. Mas presos em quê? Vamos ver o que a palavra fala. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Com as cordas do seu pecado será detido. Simplesmente esse texto quer nos dizer isso, amado. Jesus Cristo padeceu pelo pecado do justo, foi vivificado pelo Espírito Santo. Este mesmo Espírito pregou através de Noé as pessoas que estavam em prisão, presas no pecado, como aquelas pessoas da época de Noé estavam, no qual se salvou só 8. Então não tem muito segredo, porque se eu acreditar que Jesus foi até o inferno pregar o Evangelho, eu estarei contra tudo que o cristianismo ensina. Então simplesmente é isso que o texto quer dizer. Agora vamos pegar o texto lá de Lucas, de Lázaro, para a gente procurar entender melhor aquelas passagens. Lembre-se, não existe contradição. Tudo isso que nós lemos, um versículo não pode derrubá-lo. Você pode entender melhor o que está escrito. Vamos ver. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande
abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha para esse lugar de tormento. Tá. Aqui mostra, nós vimos que todo o texto, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, morto jamais tem consciência. Mas nesse texto, lembra, é a parábola do rico e do Lázaro. Parábola é um faz de conta. É um texto, uma história que o mestre nos contou para nos trazer uma lição. Mas veja que não dá para usar isso no literal, porque há muitas falhas se você pegar como literal. Observe. Se a Bíblia fala que os que morreram, isso está falando lá em Eclesiastes, confirma isso no Novo Testamento, a ponto do Paulo chegar aqui, se não houvesse ressurreição, não tinha diferença entre o justo e o injusto. Se fala que dorme, como Daniel fala, no pó da terra, o que Abraão está fazendo aqui? Tá. E se é o seio de Abraão, como as pessoas falam que todos que morreram antes de Jesus estão no seio de Abraão, o que aconteceu com as pessoas que morreram antes de Abraão, que foram muitas? E se há um paraíso, por que o rico ele vê apenas Lázaro? Não tem mais ninguém lá? Outro ponto. Veja o que Abraão fala. Lembra-te de que tu recebeste só os bens da tua vida e Lázaro só males. Então quer dizer, para mim obter a salvação, eu tenho que ter males. Então não é isso. A lição do mestre nessa parábola, que não foi um fato que aconteceu, uma parábola, é dizer, olha, ainda que você não tenha nada, vale a pena seguir ao Pai. E ainda que você tenha tudo como esse rico, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada. Mas não significa que alguém está no paraíso ou alguém está no Hades. Esse é o único lugar que aparece o seio de Abraão numa parábola. E nenhum outro lugar. As pessoas usam também lá a passagem do monte da transfiguração, lá quando aparece Moisés e Elias. Porém, Elias foi ressuscitado. E se você observar no livro de Judas, observe. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Mas desde quando Deus ordena alguém, ou ele mesmo, brigar por corpo, a não ser que tenha um propósito? É onde eu concordo com muitos estudiosos que falam que Moisés foi ressuscitado. Porque para que Deus queria o corpo de Moisés, se não tivesse um proveito? Não, mas porque Moisés era um homem de Deus, era muito importante. Mas Eliseu também era, nem por isso houve contenda sobre o corpo de Eliseu e outros tantos profetas. João Batista, por exemplo, que Jesus falou que era o maior dos profetas. Então, amado, Deus tinha um propósito. E quando Moisés aparece junto com Elias, que também ressuscitou, nos deixa a entender, nos deixa claro, na verdade, que Moisés ele foi ressuscitado, sim. Então, amado, vamos procurar entender a palavra, porque não existe contradição. Em nenhum lugar fala nesse reinado paralelo. E sempre diz que quem morre apenas dorme para esperar o chamado de Deus naquele dia. Espero que eu e você possamos fazer parte na primeira ressurreição, porque sobre este não tem poder a segunda morte. Que Deus os abençoe.